Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, passando aqui mais uma vez com vocês, depois desses dias aí que ficamos sem vídeo aqui no canal. E tá tendo uma obrinha aqui no apartamento do lado e tá. Se vocês ouvirem algum ruído aí é porque ainda estão aqui no processo de trabalho aqui, tá? Prédio vizinho aqui. Apartamento vizinho nosso aqui estão batendo muito e acontece, né, gente? Então, normal de se acontecer em qualquer lugar isso daí, tá? Mas nós queremos falar com vocês hoje sobre por que devemos expor as seitas e suas mentiras. Lembrando os irmãos que o processo de qualificação de uma seita não é o que nós achamos, são as provas documentais disso, e nós devemos identificar dentro de igrejas que também não tem provas documentais que são uma seita, mas isso não quer dizer que o que se pregue lá dentro seja verdadeiro, tá? Nós temos uma ideia de que documentalmente uma igreja pode não ser uma seita, tá? Mas ela pode ser uma igreja problemática concernente às escrituras. E como ela sendo uma igreja problemática concernente às escrituras, cabe à sua liderança ou se subordinar às escrituras, ou vai ver a banda passando e tocando e muita gente indo embora desse lugar, porque as escrituras, ela não deve ser, ela é a única regra de fé de uma igreja. Não é possível conhecer Cristo sem as escrituras. É impossível, perdão. É impossível você... eu me converti quando eu sonhei, eu me converti quando eu senti uma coisa muito forte, eu me converti assim, tal. Biblicamente, irmão, isso não tem fundamento, tá? O crer, ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A conversão, ela vem através da pregação do evangelho. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no decorrer disso, como identificar um falso profeta, tá bom? Uma falsa mensagem, tudo isso. Então, fica aqui com a gente que a gente vai tratar sobre esse assunto aí. Mas antes, olha nós aqui de novo. Antes de tudo, todavia, nós estamos aqui com o nosso kit, nossos 2 kits aqui, para mostrar a você, olha, esse aqui, que é... Irmãos, todo estudo de seitas e heresia, eu falo com vocês a mesma coisa. Não adianta conhecer a fé das seitas se você não está consolidado na fé em Cristo Jesus. Se por falar em fé em Cristo Jesus, eu não estou falando de ponto de vista reformado, eu não estou falando de ponto de vista arminiano, estou falando das Escrituras. Eu não estou interessado se você conheceu os rudimentos da fé reformada, não estou interessado se você conheceu os rudimentos da fé arminiana. Eu estou interessado se você conheceu e conseguiu, e o Espírito Santo está te dando poder de cumprir os 10 mandamentos, está te dando poder de cumprir o Sermão da Montanha, que é esse livro aqui, O Guia Seguro para o Céu, tá? Meus amados irmãos, esse livro, O Guia Seguro para o Céu, é uma abordagem de Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Todos estudos de seitas e heresia, eu cito esses livros aqui que eu estou citando, também, junto com eles, as 7 igrejas da Ásia Menor. Gente, no livro Cristo entre as Igrejas, que é uma abordagem sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, você tem que ter esse livro. Você que é pastor, professor de escola dominical, membro de igreja, seja lá o que você seja na sua igreja, você tem que ter esse kit aqui que eu vou te mostrar agora, tá bom? Que eu estou te mostrando, juntamente com esse livro da minha filha, a Débora Nascimento, que é Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Nesse livro, gente, a Débora não fala aqui sobre o satanismo daquelas coisas que você está acostumado aí, mas ela trata aqui de como o satanismo ele é uma religião do homem, para o homem, tá? Então, o satanismo não é adoração a bode, nada disso, é adoração ao homem. E ela pega aqui, desde Babel,
Desde Babel ela vem trabalhando como o homem foi consolidando uma religião estatal, uma religião do homem para o homem, desde Babel, passando no humanismo, passando na psicologia, passando no xamanismo, em muitas igrejas de hoje em dia, a igreja evangélica. Então ela fez um trabalho aqui excepcional. Eu vou te aconselhar a comprar este kit aqui, ó, os 4 livros. Quando você comprar os 4 livros, eu vou te dar de presente o Juízo Final. Eu venho falar sobre esse livreto aqui um dia desse aí. O Juízo Final, o dia do acerto de contas, um tratado sobre o ódio de Deus, sua justiça, juízo final e inferno. Tudo nesse livretinho aqui, ó. Comprando os 4, tá bom? O livro da Débora, Satanismo Global, Guia Seguro para o Céu e as 7 igrejas e Cristo entre as igrejas. Comprando os 4, eu te dou esse aqui de presente, tá bom? E também para você que tem jovem em casa, ou você que é líder de jovem, ou você que é pai, ou você simplesmente que é jovem mesmo e quer ler uns livros legais mesmo para jovem, nós escrevemos esses livros aqui, ó. Identidade Cristã. Identidade Cristã, nós falamos aqui sobre pornografia, paz, escolas, amizades, namoro, droga, homossexualidade, gravidez precoce, álcool, sexualidade e outros temas. Irmão, é um livraço, tá? Identidade Cristã. Tem também Ovelhas entre Lobos, como a juventude cristã deve ser luz em um mundo de trevas. Gente, esse livro, ele é um pedaço ali do Guia Seguro para o Céu, só que para jovem. Tem outros artigos aqui meu também que está dentro desse livro, Sacrifício Vivo, tal. Tem muita coisa aqui que nós colocamos aqui dentro desse livro. É um livro que é um compilado de um monte de arquivo meu, tá? Nós trouxemos ele para cá, ficou um livro muito legal, um livro de aproximadamente, olha lá, mentiras, rupturas na santidade, a profanação do nome de Deus. Nós estamos aqui cobrando nossos direitos, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então é um livro muito interessante esse livro. Para você que é jovem, olha só, já te mostrei 2 livros de jovem aqui, ó, para jovem, e tem também para quem está namorando, abrindo o jogo sobre namoro, 15 características que você deve buscar em seu namorado ou namorada para saber se ele ou ela será um bom cônjuge. Gente, casamentos, eu atendo casamento, como vocês sabem, há muitos anos. E toda vez que eu atendo um casamento que está fracassando, nós tivemos a percepção de que esse casamento começou a fracassar no namoro. E foi no namoro que ele começou a dar sinais que iria ter fracasso. Então nós escrevemos 15 características que você deve observar. Muito bem, e dentro desse livro tem um questionário muito legal, ó, sobre prioridades que a pessoa deve preencher. E depois que preenche, um exemplo assim, eu estou namorando com a Fernanda, eu escrevo aqui tal, e eu dou para ela. Ela escreve e dá o dela para mim. E aqui tem coisas assim, ó, 5 coisas que você tem certeza que não mudará mesmo depois de casado. Por que essa pergunta? Porque aqui tem dizendo assim, ó, 5 coisas que você acha que deve mudar em você. 5 coisas que você gostaria que ele mudasse. Ou seja, de repente eu escrevo 5 coisas aqui que eu gostaria que a minha namorada, no caso a Fernanda, que hoje é minha esposa, 5 coisas que eu gostaria que ela mudasse. Pelo menos 3 aqui ela está escrevendo que ela não vai mudar. Veja, nós temos um conflito armado dentro de um casamento. Então foi pensando nisso que nós fizemos esse livro aqui. É um livretinho de uma leitura rápida, de aproximadamente aí 70 e poucas páginas. Você vai ler rápido. E tem aqui uma sátira legal. Se não ler, não casa. Tá? Então é muito legal esse livro aqui. Os 3 livros aqui tem Jovens Amoldados ao Caráter de Cristo. E também tem um outro que chama-se A Bênção de Ser Diferente, que não está aqui. Então se você comprar esses aqui, eu te dou de presente A Bênção de Ser Diferente. Ele vai de presente para você aí, tá bom? Então, entre em contato comigo, primeiro comentário fixado no vídeo, aqui embaixo, e também te mando de presente na marca do Pênalti, tá? Que é um livro para jovem e adolescente também. E, aliás, dentro desse kit aqui, gente, de jovem, também vai o livro Satanismo Global, tá? Ou seja, olha só, são 5 livros e você ganha 2, tá? Satanismo Global também vai aqui dentro, que é um livro que, se você tem, gente, pessoas estudando em sua casa, 13, 14, 15, 16 anos estudando,
20 anos, tudo, está em faculdade, tudo isso, compra esse livro aqui. Faz esse favor para o seu filho. Nós estamos em uma batalha espiritual imensa. Jovens vão entrar nas escolas, jovens cristãos, e vão sair de lá exímios satanistas ou exímios ateus. Então, se precavenham. Leia, faça com que eles leiam Satanismo Global. Esse livro aqui vai ajudar muito você que está na escola e assim por diante. A Débora tem formação em filosofia e está bacharelando em teologia. Então, eu aconselho vocês a adquirirem esse material aqui. Mas, gente, vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Dito isso, o primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Você encontra os nossos livros aí diretamente comigo, por enquanto, tá, gente? Você fala comigo mesmo, tá? Você não vai falar com atravessador nenhum, direto comigo. Pode me chamar pelo nome, Pastor Daniel, tal, que eu vou te atender com todo o cuidado e carinho do mundo, tá bom? Direto comigo mesmo. Eu sei que tem irmãos que ficam meio incomodados quando nós falamos muito dos nossos livros, mas, irmãos, entende, é o que a gente tem, tá? Que nós temos aí para sobreviver a isso, tá? Mas vamos lá. Gente, por que devemos expor as seitas e suas mentiras? Quando Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 11, nos é dito assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os judaizantes da época. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. E por que eles ensinam o que não devem? Por torpe ganância. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto de Tito. Paulo está tendo um problema com os cretenses e com os judaizantes que começaram a invadir a igreja de Creta. E Tito era o pastor daquela igreja e vai pedir conselho ao seu grande mentor espiritual, que é Paulo. E ele não recebe apenas um conselho, ele recebe uma epístola pastoral. Paulo aconselha para ele, o que também serve de conselho para mim. E não só de conselho, porque a Bíblia é o livro inspirado de Deus, então ele me serve como mandamento. Apegado à palavra fiel. Como eu posso expor uma seita? Não é apegado ao que eu penso, não é apegado ao que eu quero, não é apegado às decepções que aquela igreja me deu. Não, eu tenho que me apegar à palavra. Eu tenho que me apegar à Bíblia. Que segundo a doutrina, que é segundo a doutrina, ou seja, eu tenho que me apegar a esse livro, que é segundo a doutrina, e aí sim, eu vou trazer toda a doutrina disso para dentro desse livro. E nós vamos conhecer se está faltando ou se está passando alguma coisa. Mas para que isso aconteça, irmãos, para que se faça uma apologética boa e saudável, é preciso que haja um conhecimento gigantesco da Escritura Sagrada. Você não pode fazer apologética se você não ama a Bíblia. E por amar a Bíblia, me entenda, eu não estou dizendo que você deve virar apenas um leitor dela. Você tem que virar um amante dela. Você tem que virar alguém que viva para ela. Você tem que virar alguém que não se farta dela. Não é chegar a certo ponto e achar que está lendo 3 capítulos da Bíblia por dia e você está lendo bem. Porque não está. Veja, quantas horas nós gastamos, às vezes, no celular e, às vezes, o livro é de 4, 5 capítulos e nós não conseguimos ler ele todo. Então é preciso um apego à palavra de Deus muito alta. Não é um apego a doutrinas calvinistas, arminianas. Não é essa bobagem que eu estou falando aqui. Estou falando um apego à Escritura, à Bíblia Sagrada.
que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino. Porque existem muitos insubordinados, parladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. E por que eles ensinam isso? De novo, por torpe ganância, por dinheiro, por fama, por poder e assim por diante. Vamos seguir nosso estudo. Devemos expor com toda a veemência as seitas e suas mentiras. Eu penso que se a igreja expor a verdade, fica bastante fácil para aferir as mentiras. Se a igreja, irmãos, começar a expor o evangelho verdadeiro, nós vamos ter um aferidor para saber o que é o falso. Em um mundo em que as pessoas, em primeiro plano, se acostumaram a não contestar, ficaram estarrecidos com um amor tão maléfico que o nome desse amor que em nome desse amor não pode mais se ter uma ideia diferente. Perceba, nós estamos em um tempo em que se você tiver uma ideia diferente do outro, o outro já te toma como um inimigo. É neste mundo permissivo que entra a apologética. Vejo hoje em dia muitas pessoas querendo ser discípulos de Jesus, mas não querem nem de longe serem perseguidos por questões da palavra de Deus. Essa é a grande realidade nossa. As pessoas estão sujeitas às falsas mensagens. As pessoas que estão sujeitas à falsa mensagem estão indo para o inferno. Essa é a grande realidade. Vamos para o primeiro ponto nosso, para esse vídeo não ficar muito grande. Por quê devemos expor as seitas? Primeiro, a falsa mensagem cria uma falsa esperança e não converte ninguém. Ora, vale lembrar que os verdadeiros profetas do Antigo Testamento viviam suas vidas e tinham na ponta da lança da sua mensagem o discurso contra os falsos profetas. Nós devemos expor com toda a veemência as falsas mensagens, as seitas, porque os profetas de Deus do Antigo Testamento assim o fizeram. Eles faziam isso. Eles estavam na ponta e não estavam ligando se iriam defamá-lo, se iriam fazer o que fosse ser feito, mas eles iriam expor isso. Pois em meio à podridão religiosa de Israel, o próprio Deus levou Elias a expor os profetas de Baal, que comiam da mesa de Jezabel, como está em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 18. Leia a sua Bíblia. A mensagem na boca daqueles profetas era uma mensagem espúria, que estava matando o povo. Eles estavam pervertendo o povo. Os poderosos sempre tiveram seus profetas. Estes eram aqueles que não pensavam no próprio, esses eram aqueles que não pensavam, que pensavam no seu próprio umbigo e não tinham nenhum compromisso com a verdade de Deus. Mensagens falsificadas do Evangelho cria falsos crentes, que mais tarde vão virar falsos obreiros e vão pregar um falso evangelho. Veja, é uma coisa circular a heresia. Porque se nós não entrarmos com a apologética correta para quebrar a costela, a mensagem falsificada do evangelho cria falsos crentes, que mais tarde esses falsos crentes que ouviram a falsa mensagem, o cara se converteu baseado na falsa mensagem. Então ele não é um crente verdadeiro, ele é um crente falso porque a mensagem que ele ouviu é falsa. Olha só que ideia. Sendo ele um falso crente porque ouviu uma falsa mensagem, ele vira obreiro, então ele vira um falso obreiro. Ele vira um pregador, então ele vira um falso pregador. Isso tudo porque eles aprenderam um evangelho falso. É um efeito circular.
Não citarei todos os profetas de Deus da antiga aliança que tiveram problemas com falsos profetas e os expuseram. Pois se assim o fizesse, seria por demais trabalhoso e maçante para você que está me ouvindo aqui, se eu fosse citar todos os profetas aqui que expuseram os falsos profetas, expuseram a falsa religiosidade de Israel. Segundo ponto, devemos expor os falsos profetas e suas heresias justamente porque eles são uma doença no meio da igreja. Segundo ponto, devemos expor os falsos profetas e suas heresias justamente porque eles são uma doença no meio da igreja. A falsa doutrina não é uma questão de opinião. Ela é uma questão de salvação. Entenda, irmãos. Eu sou um evangelista. Um missionário. Amo estar em campo missionário. Amo estar evangelizando. Então, a falsa doutrina não é uma questão de opinião. Ela é uma questão de salvação. As pessoas se enganam quando pensam que o falso líder é uma coisa banal, porque não é. Pois pense bem nisto. Quem governa a sua vida são os seus valores de crença. O que governa a sua vida são os seus valores de crenças. E se você tiver uma crença errada, a sua vida inteira estará errada. Não devemos expor os falsos profetas ou os falsos religiosos simplesmente por mostrar que nós sabemos alguma coisa, Ao contrário, devemos expor eles justamente porque as pessoas têm o direito de saber que tipo de doutrina estão seguindo. E depois disso, elas decidem o que vão fazer. Eu não sei por que as seitas religiosas vêm aqui de vez em quando no meu canal me esculhambar. Vocês não estão certos que estão fazendo o correto? Eu não exponho pessoas aqui. Eu não trago fotos de pastores, de anciões de outras denominações, de pastores e etc. Aqui eu não faço esse tipo de coisa. Eu nem comungo com isso. O que eu faço é expor doutrinas. Ora, vocês não julgam que suas doutrinas são de Deus? Então por que estão com medo? Então por que estão chateados? O que nós estamos vendo aqui, gente, é que nós temos que expor as falsas doutrinas justamente porque eles estão pregando elas como se fosse verdade, estão enganando o povo. Não é para mostrar que nós sabemos. Não é para mostrar que nós estamos com a razão. Não é para deixar com que o povo que está ouvindo a falsa doutrina ouça a verdadeira e decida, porque aí é com ele Deus depois. O terceiro ponto, por que devemos expor as falsas doutrinas, o falso evangelho, o falso profeta? O terceiro ponto é porque o falso ensino é um ataque ao verdadeiro ensino. Em um tempo em que a maior luta contra a verdade tem nascido nos seminários teológicos, justamente com o falso ensino dos teólogos liberais e doutrinas acolhidas pelas falsas igrejas e pelos falsos líderes. Não é muito difícil para a operação do erro tomar conta. Perceba, vou ler outra vez. Em um tempo em que a maior luta contra a verdade tem nascido nos seminários teológicos. Seminários que outrora eram seminários bons. Outro dia teve um rapaz me procurando aqui, até aqui mesmo na cidade, falou: pastor, eu vou fazer tal seminário, mas o que é que o senhor me diz? Eu falei: olha, neste seminário tem teólogos liberais lá. Ele disse: alguém me falou que tem uns 2. Eu falei: não, tem mais de 2. Só que só tivesse só um já era o suficiente. A questão, irmãos, não é porque tem 50 teólogos conservador e um liberal. A minha pergunta é: por que a reitoria deixou um teólogo liberal estar ali no meio? Porque lá no fundo estão reimplantando, refazendo a teologia toda. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5,
Encontramos o apóstolo Paulo afirmando que devemos nos erguer contra o falso ensino ao ponto de colocarmos as mentes que foram expostas ao falso ensino subjugadas a Cristo. Paulo nos encoraja a isso. Paulo diz, olha, pegue as mentes dos que foram expostos ao falso ensino e subjuguem, coloquem elas. Essas mentes falem de Cristo do modo correto, que o Espírito Santo irá subjugar essas mentes a Cristo, se for esse o caso. A nossa fé é ancorada na verdade. Em termos teológicos, verdade tem um princípio, a verdade tem um princípio. Sobre isso, John MacArthur Jr. diz, a Bíblia ensina, a verdade é aquilo que é consistente com a mente, a vontade, o caráter, a glória e o ser de Deus. Sendo assim, a verdade é a autoexpressão de Deus. A realidade é o que é, porque Deus decretou que ela deveria ser assim e a fez dessa forma. Por isso, Deus é autor, a fonte, o determinador, o governador, o árbitro, o padrão máximo e o derradeiro juiz de toda a verdade. Toda a verdade não se ancora no que você acha. A verdade se ancora no que Deus é. Falsos ensinos é um ataque aos princípios do próprio Deus. Porque se ele ataca a verdade, então ele está atacando Deus. Estamos vendo a verdade e a beleza do Evangelho ser destroçada em redes sociais e em púlpitos de igrejas todos os dias. A maldita psicologia e a psicanálise com seu gnosticismo, o humanismo filosófico, as seitas neopentecostais têm levado esta nação à bancarrota da fé. É nesta hora que Deus conta com o seu povo santo para lutar pela verdade e expor de forma veemente os falsários da fé. Pare de debater pessoas. Pare com isso. Ataque as doutrinas. Ataque o combo, porque se você ataca pessoas, entenda bem, se você ataca o herege que está pregando, você pode derrubá-lo, mas levantar-se-á outro e vai vir para aquele lugar. Então nós temos que atacar a doutrina que eles ensinam e não a pessoa física. Nós temos que atacar a teologia, que é a pessoa jurídica. Quando toleramos o falso ensino, é justamente porque estamos desqualificando o verdadeiro. Não importa quem esteja afirmando um falso ensino, ele é um inimigo verdadeiro. Ele é um inimigo do verdadeiro e deve ser tratado assim. Dentro do campo das ideias e ideias teológicas, devemos combater os falsos ensinos. Mesmo que ele seja maior do que o verdadeiro, mesmo assim devemos combatê-lo. Nós devemos combater, irmãos, a nível teológico. A nível grande isso aqui. E aí vem agora o quarto ponto, porque devemos expor as seitas e os falsários da fé. O quarto ponto é que falsos mestres se baseiam em experiências. Veja o que é dito em 1 de João. Vamos ver a moda antiga. 1 de João, capítulo 4. Veja bem, sobre a questão de experiências. Você vai ver que toda falsa religião, toda falsa igreja, todo seitário, ele se baseia sempre na experiência. Nunca é na Escritura. Nunca é na Escritura. Todo ensino problemático, ainda que não seja uma seita, mas se é uma igreja contraditória, problemática, pode ir lá atrás delas, que tem esse câncer aqui lá acontecendo, que é as bases nas experiências. E veja o que João fala em 1 de João, capítulo 1,
capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 de João, capítulo 4, versículo 1 e 2. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no meio do mundo. E aí João diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Perceba, falsos mestres se baseiam em experiências. Todas as seitas, por terem problemas sérios com a verdade, porque toda seita ela tem um problema seríssimo com a verdade de Deus. Pois os seus ensinos não correspondem com os ensinos da Escritura. Eles têm que basear suas religiões em empirismos espiritualistas, fenômenos que não podem ser julgados como verdadeiros, justamente porque não podem ser aferidos com a Escritura. Perceba, gente. Toda seita ela se baseia em experiência. Por que isso? Porque o ensinamento que aquele falso profeta está proferindo, ele não vai se ancorar, ele não vai achar bases claras nas Escrituras. Então o que é que ele vai fazer? Já que ele não vai ter base nas Escrituras, ele vai ter que criar uma base para ele poder ensinar a asneira ou a bobagem que ele esteja ensinando. E como ele fará isso? Ele fará isso baseado em experiências, baseado no que ele sente, baseado no que ele diz. Por isso, as seitas e as falsas igrejas se baseiam em fantasias, em experiências pessoais. Veja bem isso. Veja o caso dos mormons, os adventistas do sétimo dia, as igrejas neopentecostais e outras seitas que se baseiam inteiramente no pragmatismo religioso e no empirismo experimental. Perceba, para adventista fazer sentido aquele monte de asneira que é ensinado ali, aquilo só faz sentido se tiver um livro paralelo. E aí eles têm os livros de Ellen Goldwhite. Só ali para achar a ideia de que o diabo queria pedir perdão a Deus. Só ali para você achar a ideia da questão de sangue. Só ali para você achar as ideias de que existe outras árvores da vida e árvores da ciência do bem e do mal em outros mundos paralelos, em outros planetas, discos voadores e etc. Só ali para você achar essas bobagens. Porque nas escrituras não tem âncora, não tem nada. Juízo investigativo na Bíblia não tem um versículo claro aqui dizendo sobre nada disso. Mas nos livros que foram revelados a Ellen White tem. Então o que é isso? A Adventista do sétimo dia ela se baseia em experiências pessoais de uma profetisa. Mormons idem, a mesma coisa com livros de Mormon, com Pérola de Grande Valor, que é outro livro deles. E segue assim, Testemunho de Jeová, então nem se fala. Então, o que nós temos hoje aqui é que devemos expor os falsos líderes porque eles se baseiam em experiências e não na Escritura. Está dando para você entender isso aqui? Ou seja, os falsos mestres ensinam um fideísmo, que é basicamente a fé na fé, uma fé sem fundamento. Você acredita acreditando. Pronto. E isto não é fé. Por isso os falsos mestres devem ser provados, pois são inimigos da verdade e enganam muitos, muito bem, com suas visões e com os seus espíritos de demônio. Pois são estes os espíritos enganadores que dominam os falsos mestres, como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Um dos erros fatais de Saul, do rei Saul, foi o de justamente abandonar o que de fato Deus havia falado. Perceba,
Saul abandonou o que Deus tinha falado para fazer o que ele achou que deveria fazer. O que seu sentimentalismo e sua experiência estava falando. Foi isso que Saul foi fazer. Mas o que Saul esqueceu-se é que Deus não está disposto a abrir mão de fazer concessões com a sua palavra. 1 de Samuel 15, 18 ao 23, e justamente no versículo 23, nos é apontado que aqueles que não estão debaixo de uma obediência fiel a Deus, estes são de fato feiticeiros, pois estão em total rebelião contra Deus. Perceba, irmãos, se o líder não está guardado 100% debaixo da Escritura, ele está guardado 100% debaixo do pecado de feitiçaria, do pecado de rebelião contra o próprio Deus. Sim, podemos afirmar com toda certeza que os líderes de seitas e falsos líderes evangélicos são ungidos pelo próprio Satanás, pois é de lá que emana todo o poder do engano. O diabo é o grande financiador de uma religião empirista, e tendo suas doutrinas em suas e firma suas doutrinas em experiências e não nas Escrituras. Um outro ponto, porque devemos expor as seitas, o quinto ponto diz que é porque devemos lutar pela fé. Satanás sabe muito bem que o evangelho é o poder de Deus, como está em Romanos 1,16. Logo, o diabo sabe que não pode destruir e tampouco parar a pregação do evangelho. Por este motivo, ele fará de tudo para perverter a mensagem pura do evangelho. Pois o diabo sabe muito bem que se ele colocar ao alcance de todos um evangelho placebo, as pessoas podem até ouvir o verdadeiro, mas o falso evangelho engodará os corações dos pecadores. Percebe isso? O falso evangelho é multifacetado. Ele tem a cara da necessidade de cada pecado, de cada pecador. Ou seja, ele não amolda o pecador a ele, ele se amolda ao pecador. Percebe, gente, que é isso que está acontecendo hoje. Não são os pecadores que estão se amoldando ao evangelho. É o falso evangelho que está sendo pregado que vai se amoldando, ele vai sendo mais um aparato da vida do pecador, porque ele não muda ninguém. Isto porque o pecador nunca teve uma compreensão correta do evangelho de Deus. Sobre isso, a W. Tozer diz: se a nossa teologia é uma fraude, nossa antropologia também deve ser. Se estamos errados sobre o Senhor, jamais saberemos quem somos, o que somos ou o porquê estamos aqui. Veja, essa frase do Tozer, do pastor A.W. Tozer, ela é assim sensacional, porque o nome desse livro, onde está essa frase, chama-se Os Perigos de uma Fé Superficial, da editora Graça. A.W. Tozer, vou ler de novo para vocês. Olha o que ele fala sobre a ideia de não lutar pela fé, de ter a fé errada. Olha bem, se a nossa teologia é uma fraude, nossa antropologia também deve ser. Se estamos errados sobre o Senhor, jamais saberemos quem somos, o que somos ou por que estamos aqui. Dá para você perceber isso? Os falsos líderes são hereges e missionários do diabo para a seara do Senhor Jesus. Quer os falsos líderes tenham consciência disso ou não, mas eles são serviçais do diabo e nada além disso. Nós não podemos olhar a heresia, irmão, e simplesmente parar e aplaudir. Não dá. Não dá. O sexto ponto, porque devemos expor as seitas e seus falsos líderes, é que, o sexto ponto, a malignidade da falsa doutrina consiste em transformar a graça em licenciosidade ou em legalismo. Veja, a malignidade da falsa doutrina consiste em transformar a graça em licenciosidade ou legalismo.
Ao expor uma falsa doutrina, os falsos mestres colocam tropeço no caminho dos ímpios. Pois Satanás sabe muito bem que a única mensagem que pode salvar o homem é a mensagem verdadeira do Evangelho. O Senhor Jesus expôs os fariseus, pois estes pregavam uma mensagem cheia de acrescentos e legalismo. Por este motivo, o Sermão do Monte é tão difícil de ser pregado pelos falsos líderes. Percebe uma coisa aí? Vê se os falsos líderes vão falar em nome do Sermão do Monte, mas vê se eles vão pregar aquilo que está lá. Vai lá, tenta ver isso numa falsa igreja. Uma exposição sobre o Sermão da Montanha. Eu te desafio, a você aí que gosta, compre esses livros aqui, ó, e prega na sua igreja para você ver uma coisa. Você vai entender rápido quem é o falso crente lá dentro. Faz isso. Prega lá. Você vai ter, em 2 semanas ou 3, o desconforto da sua própria igreja começar a levantar falso testemunho contra você e te mandar embora de lá. Faz isso para você ver. Tenta a sorte. O Senhor Jesus expôs os fariseus, pois estes pregavam uma mensagem cheia de acrescento e legalismo. Por este motivo, o Sermão do Monte é tão difícil de ser pregado pelos falsos líderes. Observe também Mateus 23 depois. Como o mestre coloca os fariseus contra a parede, eles eram inimigos da verdade e não estavam dispostos à salvação das almas. Mas as mensagens deles faziam com que os prosélitos, depois que se convertidos, virassem filhos do inferno 2 vezes. Mateus 23, 12. Então, se uma pessoa é convertida num falso ensino, ela não está conhecendo a verdade, ela está conhecendo simplesmente a profundeza do diabo. Ela vai ficar 2 vezes presa a Satanás. Porque ela achava que estava numa vida boa, e agora ela reconheceu que não estava numa vida boa, e agora ela está em uma religião que é regida ainda por Satanás, ou seja, presa 2 vezes lá. A Bíblia afirma que só haverá salvação para aqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho. Não fique você aí pensando, filhinho e filhinha, que se você ficar aí presinho na sua cadeira sem pregar o Evangelho para ninguém, você não está pecando, porque está. Você que é calvinistazinho aí, de internet, que nunca queimou a cabeça num sol de uma roça ou de um campo descampado pregando, saiba disso. Leia a sua Bíbliazinha aí em Romanos 10, capítulo 13 ao versículo 14. Capítulo 10, versículo 13 ao 14. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 14. Dê uma olhadinha aí. Apenas para quem ouvir a verdade. 1 Coríntios 1, 21. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, 2. A heresia sempre produziu cegueira espiritual. E quanto mais cegueira, mais iniquidade. Perceba que os seguidores de seitas e das heresias do evangelicalismo, eles tendem a viver 2 extremos. É o extremo do legalismo, pois os Gálatas não abandonaram a fé em Cristo para seguir uma prostituição do corpo. Não foi isso que os Gálatas fizeram. Percebe, gente? As igrejas da galáxia, Paulo não reclama isso em Gálatas 3:1, que eles largaram a igreja para cair na prostituição à primeira vista, não. Houve esse acontecimento lá, na mesma epístola Paulo vai citar que alguns irmãos já estavam saindo para esse outro polo, mas tudo começou quando abandonaram o evangelho para seguir o compêndio dos rudimentos da lei que Cristo havia destituído, que era a lei cerimonial. Veja Gálatas 3:1. Veja que o apóstolo Paulo afirma que a igreja dos Gálatas estava abandonando a fé para se meter com rudimentos carnais. Quando eu valorizo o que está aqui fora sem estar convertido aqui dentro, é mortal. Irmãos, você não pode prezar pela santidade se você não é regenerado. Você não pode querer conhecer a santidade se você não passou na regeneração. É impossível isso. Você vai virar somente uma igreja de Gálatas. Apenas isso. O outro ponto, o segundo ponto aqui, é que
A outra parte é a licenciosidade que o legalismo leva. Pois ao pensar que podem ajudar Deus na salvação, os legalistas confundem a graça de Deus e pensam que podem viver uma vida de licenciosidade, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 13. E eu temo que as igrejas reformadas hoje estejam nisso aqui, do 5,13 de Gálatas. Nós estamos vivendo, gente, dias difíceis. Dias muito difíceis. Então perceba, por que devemos expor as seitas. Deixa-me ver se falta aqui um outro ponto. Vamos lá. Vamos ver aqui. Em sétimo lugar, por que devemos expor as seitas? Porque ela ataca a autoridade de Cristo. É um cristianismo sem Cristo e uma salvação sem santidade que as seitas levam. As piores coisas que possa acontecer para a igreja é justamente um ataque à autoridade de Cristo. O que vemos com isto é justamente um cristianismo sem cruz e uma salvação sem santidade. As seitas são, na verdade, uma produtora de falsas conversões, irmãos. E por eu falar em seita aqui, outra vez eu vou dizer a vocês, o meio reformado não se exime disso aqui. Vocês não estão fora disso, do que eu estou falando. Porque o meio, hoje, das igrejas reformadas, e eu vou citar o nome mesmo, calvinistas, em sua grande maioria estão criando crentes assim, do jeito que eu falei aqui. Crentes, estamos vendo justamente um cristianismo sem cruz dentro das igrejas reformadas. Um cristianismo sem cruz e uma salvação sem santidade. Eu já fui calvinista radical e eu sei que é assim. Já caí em diversas esparrelas por pensar que era assim. Perceba bem uma coisa. Vida de oração patética. Vida de leitura de Bíblia, meu Deus do céu. Mas vida de leitura de teologia, lá no alto. Então me entenda bem quando eu disser a vocês. Vocês não estão longe disso aqui. Então prestem muita atenção para quando vocês começarem a ferir seita, porque o negócio hoje em dia do meio calvinista, do qual eu acho que eu nem faço mais parte desse negócio, já fiz um vídeo aí dizendo que eu estou fora disso, mas cuidado, porque vocês estão muito enveredados em taxar, tudo vocês taxam de seita. Eu não sei quem deu esse alvará a vocês para colocar marca de seita em tudo que é igreja, e só de vocês estarem correta, quando na verdade vocês são isso aqui que eu falei agora. Tome muito cuidado com isso. As seitas são, na verdade, uma produtora de falsa conversão. O meio de vocês hoje é isso aqui. Fiquem com raiva de mim quem quiser ficar. Sobre isso, John MacArthur diz: as pessoas influentes que professam ou fingem crer na verdade, embora não possuam fé salvífica, provavelmente sejam o maior perigo interno que a igreja enfrenta. O nome desse livro é Guerra pela Verdade, editora Fiel. As seitas e as falsas doutrinas devem ser expostas porque elas atacam a autoridade de Cristo e pregam uma conversão sem santidade. Você quer ver uma coisa? Observa aí como é os namoros dos jovens da tua igreja. Vê lá. Estou falando sobre santidade aqui. Dá uma olhadinha aí. Falsos convertidos são uma tragédia dentro da igreja. Lembre-se que em Atos capítulo 8, versículo 9 ao 25, encontramos um homem que parecia estar convertido, mas só parecia. Ele já havia passado pelo batismo, mas foi com a chegada dos apóstolos em Samaria que ele se revelou um ímpio. O que aquele mágico queria era continuar ímpio, mas ele queria o mistério para se projetar, o ministério para se projetar. Simão pensou que poderia comprar o dom ministerial,
Mas Pedro observou onde o coração daquele falso convertido estava, como está em Atos 8:20. As seitas pregam baseado em suas interpretações das Escrituras e não dando razão ao texto bíblico. Elas partem de uma hermenêutica totalmente sofrível para fazer suas posições. Mas uma vez feitas suas posições, elas viram oposição ao Evangelho. Pois não tomaram a Bíblia como referência para interpretar a Bíblia. Eles se basearam em visões de seus líderes para interpretar aquele assunto. E assim temos um cristianismo sem Cristo. O advento das seitas tradicionais e os neopentecostais são uma tragédia para a fé cristã genuína. Ela criou uma graça barata ao ponto de pensarem que se os crentes não usarem algum tipo de roupa, eles estão condenados por isso. Ou que se os cristãos estão salvos de todas as formas, de toda forma, e por isso podem viver do jeito que quiser. Nós somos nossos pastores, outros dizem que Jesus levantou aquela ou aquele líder para demonstrar a sua vontade através dele. E de todas as formas, os atributos divinos de Cristo são minados e reduzidos a pó. As seitas têm uma teologia reducionista, pois não é muito difícil ser crente em uma seita. Não tem dificuldade nenhuma ser crente em uma seita. Você já viu isso? Pois os códigos de conduta são mais importantes que a Escritura Sagrada. De novo, tomem cuidado. O calvinismo está começando a entrar no radar de uma seita. Infelizmente. Por tudo que eu estou dizendo aqui, e eu escrevi isso há muitos anos atrás. Mas se nós não tomarmos cuidado, o calvinismo e o próprio arminianismo estão entrando no radar de duas seitas. Porque vocês estão mais interessados no que Armínio disse do que o que Jesus disse. Quando tem algum texto difícil, vocês vão procurar as confissões de fé e não a Bíblia. Vocês vão procurar o que Calvino, o que o outro, o que o mais outro disse sobre isso e não as Escrituras. Então perceba, não é o que Cristo disse mais. É o que a nossa confissão de fé diz. Não é o que Cristo disse mais. É o que os teólogos arminianos vão dizer. Perigo grande isso que a gente está correndo. As seitas têm uma teologia reducionista, ou seja, veja que não é tão difícil servir a Cristo nessas igrejas aqui, principalmente se for calvinista e arminiana que ficam brigando aqui na internet uma com a outra, não tem dificuldade quase nenhuma de se servir a Cristo no meio disso aqui. Então tomemos muito cuidado, gente. No próximo estudo nós vamos falar sobre Pedro adverte sobre os falsos profetas. Tá bom? Próximo estudo eu venho aqui falar com vocês disso. Lembrando os irmãos que nós estamos essa semana colocando pouco vídeo, justamente por isso. Amanhã tem polígrafo aqui no nosso canal, tá? Se você quiser adquirir nossos livros, chegou agora no vídeo, não tá sabendo, volta lá no começo dele, depois que terminar aqui. Dá uma olhada aí nos nossos livros. Gente, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Preciso muito da sua ajuda. Primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Tem o telefone 31 98945 8971. Esse é o meu telefone, você fala direto comigo. Eu te encontro aqui. Fala comigo sobre nossos livros, tá bom? E você, querendo adquiri-lo, tenho certeza que vai ser uma bênção para você aí. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.